Meu irmão, minha irmã, com alegria, hoje 19 de março, dia de São José. Então, com alegria, venho aqui apresentar a você, nesse dia tão especial, nesse ano dedicado a São José, uma palavra sobre esse homem de Deus, sobre esse homem santo, modelo de santidade, de paternidade para todos nós. Então, com alegria, estamos aqui mais uma vez para apresentar a você, para fazer chegar até a sua casa essa mensagem nesse dia de São José. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o ano de São José, por ocasião justamente de estarmos neste ano celebrando 150 anos em que São José foi declarado padroeiro universal da Igreja. E com isso o Papa Francisco lançou este pequeno documento, chamado de Carta Apostólica, e essa Carta Apostólica, chamada Patris Corde, traz para nós uma reflexão sobre a dimensão justamente da paternidade a partir do nosso glorioso São José. Patris Cordes, com coração de pai. Assim José amou a Jesus, o qual é designado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como o filho de José. Jesus é chamado de o filho de José. Os 2 evangelistas que puseram em relevo a figura de São José, assim de forma mais expressiva, Mateus e Lucas, narram um pouco sobre a vida dele, mas o suficiente para fazer compreender o tipo de pai que José era e a missão que a providência divina lhe confiou. Então nós sabemos assim de forma muito clara que São José era um homem humilde, um homem que tinha como profissão a carpintaria, era o esposo de Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na lei de Deus e através de 4 sonhos, que isso aconteceu. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu o Messias nascer no estábulo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi testemunha da adoração dos pastores, da visita dos magos, que representavam respectivamente o povo de Israel e os povos pagãos. Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o nome revelado pelo anjo: Tu lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, é preciso que nós entendamos que dar o nome a uma pessoa, uma coisa, um objeto, significava pertença. Então, de fato, José assumiu Jesus como seu filho, adotou Jesus como seu filho nesse mundo. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, junto com Maria, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu, surpreendidos, a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria. Para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no Egito. Regressando à pátria, viveu no interior da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, do qual até se dizia: de lá não sairá nenhum profeta, poderá vir alguma coisa boa desse lugar. Foi presenciadamente, durante uma peregrinação a Jerusalém, que eles perderam Jesus, ele tinha seus 12 anos, e José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo 3 dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Então, depois de Maria, a mãe de Deus e nossa mãe, nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério da Igreja, principalmente na nossa realidade dos pontífices, como José. Então, os papas aprofundaram a mensagem contida nessas poucas expressões dos evangelhos para realçar ainda mais o papel central de José na história da salvação. O Papa Beato Pio IX declarou então José como padroeiro da Igreja Católica, padroeiro da Igreja Universal, patrono de toda a Igreja, no dia 8 de dezembro de 1870. Então, por isso, nós estamos celebrando os 150 anos. Mas também o venerável Pio XII apresentou ele como padroeiro dos operários.
São João Paulo II apresentou ele como guardião do Redentor e o povo de Deus o considera como padroeiro da boa morte, patrono das famílias, também o pai das vocações e assim tantos outros títulos dados a José. O Papa Francisco, de modo especial, na carta apostólica Patris Cordis, ele apresenta 7 características de São José, cuja paternidade demonstra-se como sombra do pai. Então eu vou apresentar aqui essas 7 características. A primeira característica que o Papa Francisco fala na Patris Cordis de José é pai amado. Mostra que a confiança do povo em São José está contida na expressão id et Joseph, ide ter com José, que faz uma referência a José, o filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos, por causa da inveja dos seus irmãos, lá no livro do Gênesis. Ele se tornou vice-rei do Egito e, devido ao seu dom de interpretar os sonhos, o faraó concedeu a ele a responsabilidade por administrar o Egito no período da seca. A expressão ide com José depois será feita a São José, que também é descendente de Davi e torna-se aquele pelo qual se realiza a vontade de Deus. A segunda característica que o Papa Francisco apresenta de São José é pai na ternura. Então afirma que José viu Jesus crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Ensinou Jesus a caminhar segurando-o pela mão. Jesus viu a ternura de Deus em José. Então, com José, podemos apresentar ou aprender, experimentar, sentir o modo como o Pai olha a cada um de nós, isto é, com os olhos do coração. Um Pai que se compadecia do Filho, como o próprio Senhor compadece de nós. A terceira característica é a obediência, o Pai na obediência. Ensina que, assim como Deus fez com Maria, também revelou a José os seus desígnios por meio dos sonhos, por onde manifestou sua vontade. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quis difamá-la. Depois, por meio dos sonhos, ele compreende a vontade de Deus para a vida, para a sua vida diante dos acontecimentos. Então ele obedece à vontade do Pai. A quarta característica é Pai no acolhimento. Ele confia nas palavras do anjo. Ele subordina à caridade aquilo que aprendeu com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal, física contra a mulher, José apresenta-se como uma figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, pela dignidade, pela vida de Maria. A vida espiritual de José nos mostra que não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros sem exclusão. A quinta característica de José, apresentada pelo Papa Francisco na Patris Cordis, é pai com coragem criativa. Com uma dificuldade, podemos abandonar o campo. Qualquer dificuldade, podemos deixar tudo. Às vezes são as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem a gente pensa em ter. E José é um homem que, por meio de Deus, pelo desejo de Deus, cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe, criativamente. O céu intervém confiando na coragem criativa de José. José não só é o que salva o menino, mas o que vai garantir o sustento e a vida. Por isso, ele é patrono da igreja, pois viveu para proteger e garantir a dignidade de Maria e do seu filho. A sexta característica é pai trabalhador. Mostra como São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento de sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade, a alegria que significa comer o pão fruto do trabalho, do seu próprio trabalho. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus feito homem não despreza o trabalho. A sétima e última característica é pai na sombra. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é para Jesus a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos sem nunca se afastar dele. Não se nasce pai, torna-se tal, e não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, porque se cuida responsavelmente dele.
Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outro, em certo sentido, ele exercita a paternidade. Então São José soube amar de maneira extraordinária e livre. Nunca se colocou a si mesmo como centro. Soube descentralizar-se e colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos de confiança. Então, meus irmãos e irmãs devotos e devotas de São José, o objetivo deste ano de São José é aumentar ainda mais o amor por este grande santo, para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes. Que procuremos imitar então, meus irmãos e irmãs, as virtudes de São José num processo permanente de tornarmos-nos pais, isto é, assumir a responsabilidade pela vida dos nossos irmãos e irmãs que nos foram confiados. Invoquemos a São José para que nos ajude a amar com coração de pai. Só nos resta nesse momento implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. Então dirijamos a São José a oração que o Papa Francisco deixou para nós como um presente para este ano de São José. Salve, guardião redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, a vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, rogai por nós. Um feliz dia de São José para todos. Vivendo assim